Bom dia. O tema da minha pesquisa foi os desafios para o diagnóstico precoce da endometriose, uma revisão integrativa. E ela foi feita por mim, Brisa. Na introdução, foi definido o que é o endométrio, né? Que ele vai ser exatamente esse revestimento do útero, vai ser a mucosa que vai recobrir internamente o útero, a parede uterina. Então, ele vai mudar de acordo com o ciclo menstrual da mulher, sua espessura, às vezes ele vai estar mais fino, às vezes vai estar mais grosso. E aí, quando tem o crescimento desse tecido endometrial de maneira extrauterina, que vamos ter endometriose. Como é que vai ocorrer esse crescimento extrauterino? Durante o ciclo menstrual da mulher, quando ela vai menstruar, começa a ocorrer toda a descamação dessa região. E aí, as células endometriais, elas vão seguir o sentido oposto. Então, seguindo esse sentido oposto, elas vão chegar até os ovários, vão chegar até o intestino, e a partir disso, elas vão se fixar, vão se multiplicar e elas vão começar a sangrar lá. E vai causar diversos sintomas. Quais serão esses sintomas? Vão ser dor abdominal, sangue nas fezes, cólica, menstruação irregular, diarreia, dor após a relação sexual. E o diagnóstico vai ser o maior problema, porque o diagnóstico ele está sendo feito de maneira tardia na maioria das mulheres. Por conta, principalmente também desses sintomas, que esses sintomas, eles são muito inespecíficos, digamos assim. Eles vão ser muito abrangentes, que poderiam ter diversas doenças com os mesmos sintomas. Então, tá sendo um questionamento muito grande. Por que que ainda não tem esse diagnóstico mais precoce para as mulheres que sofrem com todos esses sintomas, para as mulheres que sofrem com a endometriose? E às vezes elas já vão descobrir que sofrem dessa patologia quando elas já estão muitas vezes inférteis, quando elas já estão tentando engravidar e não estão conseguindo e acabam indo no ginecologista. E aí descobrem que já estão com endometriose profunda, endometriose mais avançada. Então, o objetivo é oferecer ao leitor informações sobre os desafios para um diagnóstico precoce da endometriose, a fim de citar medidas necessárias para a confirmação diagnóstica. Na metodologia, por se tratar de uma revisão integrativa de literatura, foi usado algumas bases de dados, como Cielo, PubMed, Lilacs, e os descritores foram endometriose, diagnóstico precoce e a saúde da mulher. E a partir disso, foi usado critérios tanto de inclusão como de exclusão. Como exemplo, temos é, que foram incluídos somente livros, pesquisas, artigos, revistas que foram escritos de 2018 até o ano atual, ou seja, nos últimos 3 anos, com o intuito de ter uma informação mais recente, estudos mais recentes, para que tenha uma melhor construção dessa pesquisa. E principalmente incluindo trabalhos que abranjam um tema em foco. Com isso, foram revisados 14 artigos no total, seguindo todos esses critérios, para a construção da pesquisa. E os resultados foram que o diagnóstico ele ainda é um obstáculo que precisa ser superado. É uma coisa que precisa ser ultrapassada para que tenha esse diagnóstico mais precoce, para que tenha uma melhoria na qualidade de vida da mulher. Então, o problema também é que as manifestações clínicas, elas podem ser confundidas com diversas doenças, como doenças inflamatórias intestinais, que é doença de Crohn, retocolite ulcerativa, ou algumas doenças infecciosas, porque também vão causar essas dores abdominais, desconforto. E aí, quais são os métodos de diagnóstico que temos atualmente? Vão ser laparoscopia, ultrassom transvaginal e a ressonância magnética nuclear da pelve. Mas, por mais que eu consiga esse diagnóstico, mesmo que tardiamente eu ainda consiga, eu ainda não vou ter um tratamento definitivo para essa patologia, porque muitas vezes a paciente vai precisar fazer uma cirurgia, porque ela já vai chegar lá numa fase mais avançada da doença, vai precisar de cirurgia, mas depois de algum tempo a doença pode voltar, pode ter uma reincidência dessa patologia. Então, por mais que faça cirurgia, por mais que tome medicações, ainda não foi desenvolvido um tratamento definitivo.
Então, a conclusão é que os principais fatores que dificultam o diagnóstico é a desvalorização das queixas da paciente, tanto pelos profissionais quanto as pessoas do convívio, porque a paciente vai chegar no consultório, vai chegar na UBS, vai falar das dores que está sentindo, vai falar da menstruação irregular, e muitas vezes o profissional vai dizer que aquilo é normal, vai dizer que é algo que faz parte do ciclo menstrual da mulher. E também as próprias pessoas do convívio, como parentes, amigos, os companheiros, né, as companheiras, vão normalizar a dor feminina, porque na nossa sociedade já é muito normal que a mulher tenha essas dores, sofra essas dores todos os meses, fique incapacitada, fique limitada às suas atividades diárias. Então, tem muito essa normalização da dor, que é muito, hoje em dia é visto como normal que a mulher sinta dor todos os meses durante esse ciclo menstrual, né? Também um grande problema vai ser o impacto financeiro da doença, porque, como eu falei anteriormente, por mais que a mulher faça a cirurgia, que já é um custo muito elevado, pode acabar tendo recidiva. Então, pode acabar tendo que fazer de novo outra cirurgia. E às vezes também, não só a cirurgia, mas o próprio medicamento que a paciente vai usar vai ser um medicamento com um custo elevado, vai ser um medicamento de difícil acesso, que não vai ter um preço muito acessível. E também a complexidade em estabelecer esse diagnóstico diferencial, porque vai sim ser confundida com outras doenças, como já foi dito anteriormente, já vai ser confundido com doenças inflamatórias, infecções, síndrome de ovários policísticos. Mas, por outro lado, as queixas de infertilidade da paciente, a capacidade individual de reconhecer a presença de uma patologia instaurada, ou seja, a mulher ter conhecimento do seu corpo e reconhecer quando algo está fora do normal, quando está algo alterado no seu próprio corpo, é muito importante também. O conhecimento sobre a endometriose, que a sociedade conheça o que é essa doença, quais são os sintomas que ela vai trazer, para que a mulher que sinta todos aqueles sintomas saiba que ela tem uma patologia, saiba que ela deve procurar um médico, deve tratar, deve fazer um diagnóstico. E também a experiência e a capacitação do profissional. Isso tudo vai permitir o diagnóstico e o tratamento adequado. A capacitação do profissional é indispensável, porque exatamente são esses mesmos profissionais que vão desvalorizar as queixas da paciente, vão falar que é normal. Muitas vezes, uma paciente com idade mais avançada, alguns profissionais já vão dizer que é por conta da idade, que é por conta de alguma medicação que estão usando. Mas sabemos que não é normal que a mulher sinta uma dor extrema, que deixe ela incapacitada de fazer suas atividades diárias, que deixe ela sofrendo por basicamente todo mês. Então, a experiência do profissional e a capacitação são as coisas mais importantes. Mas também, como já foi dito, não se deve ignorar a necessidade de que a paciente tenha conhecimento do seu corpo, tenha conhecimento de quais seriam os sintomas para essa doença, que se ela está sentindo todo aquele conjunto de doença, talvez ela tenha sim uma endometriose, talvez ela tenha sim que procurar um médico. Então, sem dúvidas, é necessário que essa paciente saiba de uma maneira ou de outra, quais são esses sintomas, que seja espalhado na sociedade os sintomas da endometriose, que seja espalhado na sociedade a sua grande relação com infertilidade, porque às vezes a mulher tem um diagnóstico, mas não busca tratar, acaba deixando para lá. Que a sociedade saiba também a importância de não normalizar a dor feminina, mesmo que seja durante a sua menstruação, mesmo que seja durante todo esse ciclo menstrual. Não é normal que a mulher sinta dor, que a mulher sinta dor antes da menstruação, durante a menstruação, após a menstruação, que a mulher sinta dor após a relação sexual. Então, isso deve ser tratado tanto na sociedade como nas próprias áreas de saúde, com os próprios profissionais, para que seja desenvolvido maneiras de tratar adequadamente e definitivamente essa paciente. Então, essas foram as referências utilizadas para construir a pesquisa. Obrigada.